Olá, meus queridos cidadãos. Aqui quem vos fala é Zamirton Rocha. Estou aqui especialmente para falar sobre política. Vim aqui me doar para os senhores e senhoras, trazendo informações precisas, especialmente sobre o poder legislativo, visto que a política brasileira ela necessita da participação do cidadão. E certamente, quem está presente hoje aqui nesse evento veio impulsionado por alguma razão, ou porque foi incentivado por alguém, foi indicado por alguém que percebe que você tenha esse perfil de ser político. E hoje nós vamos falar aqui especialmente sobre o poder legislativo. E para falar sobre o poder legislativo, é importante citar que o nosso país ele adota a teoria da tripartição dos poderes. E o que é isso? É quando o Estado brasileiro entende que para haver freios e contrapesos, criou-se então os três poderes, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. No entanto, é necessário saber que para se galgar um cargo, a carreira política no poder legislativo, o cidadão precisa de voto. E nessa caminhada, até que ele consiga se eleger em um cargo do poder legislativo, que estão nas três esferas do país, no município, nas cidades brasileiras, o poder legislativo é representado pelas câmaras municipais. Nos estados do Brasil e no Distrito Federal, é representado pelos deputados estaduais nos estados e em Brasília, no Distrito Federal, pela Câmara Distrital. Já em Brasília, o que representa o legislativo para o nosso país é o Congresso Nacional, que é formado pelas duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É importante os senhores tomarem conhecimento, aqueles que têm o interesse de galgar uma carreira política no poder legislativo, que para chegar até lá é uma longa caminhada. Muitos obstáculos os senhores enfrentarão e as senhoras terão pela frente. É necessário que para isso se preparem, especialmente que tomem conhecimento sobre as funções inerentes ao cargo do Poder Legislativo. É importante que quem precisa e quem pretende galgar esse cargo tenha o conhecimento mínimo sobre o que vai fazer depois de eleito. Porque ocorre, em muitos casos, que eu já presenciei de candidatos que se elegem, por exemplo, para o cargo de vereador, e depois que eles se elegem, eles colocam a mão na cabeça e dizem: meu Deus, eu fui eleito. E agora o que eu faço? Não tenho o menor conhecimento. E é preciso que para o político que pretende concorrer a qualquer cargo eletivo, ele tenha o mínimo de conhecimento do cargo que ele pretende ocupar. E no cargo do legislativo não é diferente, como também é para qualquer outra atividade que o cidadão venha querer exercer, é necessário que ele tenha conhecimento, porque somente assim ele irá exercer essa função com proficuidade, né? Com benevolência. Vai aplicar bem os conhecimentos que o tem. Bem, cidadão, e como nós estamos aqui para falar sobre o poder legislativo, nós vamos citar como exemplo o poder legislativo municipal, que se trata das câmaras municipais, que tem o poder representado pelo cidadão comum que se torna vereador. O vereador, ele tem os seus direitos, ele tem os seus deveres e também tem os seus impedimentos. Nós vamos falar exatamente sobre isso, porque o cidadão, depois de eleito, ele precisa ter no mínimo conhecimento de quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres e quais são os seus impedimentos. Obedecendo os ditames legais, o vereador tem diversos direitos a serem observados. Vamos conhecer alguns deles? Número 1. Direito primordial ao exercício do mandato. Depois de eleito e empossado, o vereador não pode, por hipótese alguma, ser questionado. 2.
Direito à inviolabilidade ou imunidade. É quando o vereador tem o direito e garantia da sua palavra dentro do exercício do mandato, sem ser incomodado por isso, sem poder sofrer qualquer repressão ou ser condenado por suas palavras. 3. Direito à prisão especial. Pois é, quem pensa que tem direito à prisão especial é somente quem tem nível superior? Não, o vereador também tem direito à prisão especial. Porém, ele tem que observar que a prisão especial se dá até ao julgamento do processo. Se ele for condenado, em última instância, ele tiver o processo transitado em julgado, ele perde a prisão especial e vai para a prisão comum. 4. Direito à atuação com liberdade na Câmara Municipal. É quando o vereador pode, através do seu mandato, fazer diversos questionamentos ao Poder Executivo, fazer fiscalização, e ele não pode ser impedido por isso. Ele tem um direito absoluto, porque defende e tem o cargo de vereador. 5. O vereador tem direito à renúncia. Por alguma razão, o vereador não quer mais continuar no seu mandato, ele pode renunciar ao cargo. Bastando que, para isso, ele encaminhe um requerimento à mesa diretora da Câmara, dizendo que não quer mais continuar no exercício do cargo de vereador. Isso por si só, e lido em plenário, ele estará renunciando ao seu cargo. 6º direito do vereador. O vereador tem direito a outro trabalho, concomitantemente ao cargo que exerce de vereador. E tem direito de receber o salário do outro trabalho que ele tenha. Basta que, para isso, não haja incompatibilidade de horários para o vereador exercer o seu outro trabalho. O 7º direito do vereador, ele tem direito à remuneração, não é? Como todo trabalhador, o vereador tem direito a um salário remunerativo. Dito sobre os direitos dos vereadores, agora nós vamos discorrer sobre os deveres dos vereadores. E os vereadores têm vários deveres a cumprir. Os deveres dos vereadores, ele é um dever primordial que ele deve cumprir. Em regra, para que o vereador possa cumprir os deveres, ele certamente fez compromissos durante a campanha, diante do seu público, diante dos seus munícipes, se propondo alguma coisa. E quando ele se propõe alguma coisa, ele faz o compromisso e aí ele tem o dever de cumprimento. Esses são os deveres do vereador e aqui nós vamos conhecer alguns. Um dos grandes deveres do vereador é o dever da boa conduta. O vereador tem que se demonstrar diante da sociedade e dos seus municípios um bom comportamento, né? Porque ele é o representante do povo, então ele tem que ser o espelho de uma boa conduta. Outro dever é o dever de trabalhar bem para a sua comunidade. O vereador tem que, dentro do seu mandato, buscar melhorias para a sua comunidade, melhorias para a sua sociedade e para o povo em geral. Um outro dever que o vereador tem é de estar sempre muito bem informado. Mas não é só bem informado com as notícias que veiculam nos órgãos de comunicação, de telejornais. Ele tem que estar bem informado sobre leis de outros municípios, por exemplo, que possam ser adaptados ao seu. Eles têm que estar antenados com tudo que possa se passar de benefício que ele possa trazer para a sua comunidade e para os seus munícipes. Um outro grande dever do vereador é a dedicação. Ele tem que ser um parlamentar dedicado aos seus munícipes, à sua sociedade, ao seu povo. Ele tem que se dedicar, ele tem que se entregar para esse mandato e para o seu povo de corpo e alma. Conhecendo os deveres dos vereadores, agora nós vamos falar sobre os seus impedimentos. Os vereadores, no exercício do seu mandato, algumas coisas lhes são impedidas. E quando falamos de impedimentos, falamos de incompatibilidades, aquilo que eles não podem fazer, não é? E, em regra, é a lei orgânica do município que estabelece esses impedimentos para os vereadores. Mas na Constituição Federal já traz
alguns impedimentos que são inerentes do cargo de vereador. Vamos conhecer algum deles? Depois da sua diplomação, depois do vereador diplomado, ele não pode manter contrato com empresas públicas de capital privado, ele não pode manter contrato com autarquias, ele não pode, de forma nenhuma, manter um contrato com uma empresa que preste serviço à sociedade, serviço público. Da mesma forma, ele não pode exercer cargo dentro dessas empresas. Esse é um dos impedimentos do vereador depois da sua diplomação. Depois da sua posse, o vereador não pode manter contrato com empresas que gozem de benefícios, de contratos com o município, e nem pode fazer parte da diretoria dessa empresa. Outro impedimento do vereador depois da sua posse: ele não pode se eleger a outro cargo público eletivo, porque o mandato de vereador é único. Ele, sendo vereador, não pode concorrer e não pode se eleger a outro cargo eletivo. O vereador não pode pleitear em juízo em favor ou contra a empresas de capital misto, a autarquias, a empresa de serviço público, a concessionária de serviços públicos. Ele não pode pleitear a favor nem contra, porque ele é um defensor do cargo político e não pode interceder em favor dessas empresas. Outro impedimento do vereador: se ele for eleito vereador e dentro da Câmara Municipal ele assumir um cargo na mesa diretora, ele também não poderá exercer a profissão de advogado. Ele não poderá advogar. Agora vamos conhecer alguns fatores que podem complicar o mandato do vereador depois de eleito. Ele, diante do seu mandato, depois da sua diplomação, da sua posse, ele correrá o risco de perder o mandato, infringindo alguns desses pontos que vamos falar agora. Se ele tiver a sua conduta incompatível com o decoro parlamentar, o vereador poderá perder o voto. Deixar de participar na Câmara Municipal de 1/3 das sessões legislativas, ele também poderá perder o mandato. Se o vereador perder ou tiver o direito político cassado ou suspenso, ele também poderá perder o seu mandato. O vereador também perderá o mandato se tiver declarado pela Justiça Eleitoral sobre fraude. Ele for declarado como um vereador que cometeu fraude, ele poderá perder o seu mandato. O vereador também perderá o mandato se sofrer condenação criminal definitiva. Perderá o mandato também o vereador que deixar de residir no município por onde ele tenha sido eleito. E isso pode ser feito por iniciativa da própria Câmara Municipal, ou por decisão da mesa diretora, ou ainda por uma decisão judicial. Meus queridos cidadãos, chegamos ao final do nosso encontro. Dessa forma, eu espero ter colocado diante dos senhores algumas coisas que possam orientá-los e, quem sabe, ajudar a decidir a caminhar numa carreira política, sobretudo no papel do vereador. Nós deixamos aqui esse momento, mas aproveitamos para convidá-los em um momento oportuno, dar mais informações sobre essa trajetória política que é ser um político, especialmente no cargo de vereador. Para passar para vocês o conhecimento sobre o afinamento de um discurso, sobre a oratória, que é importante para todo parlamentar que vai usar a palavra para exercer o seu cargo, e, por fim, orientá-los a como se manter no cargo depois de eleito. Era o que tínhamos para hoje. Nosso muito obrigado.